Olá, boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês daqui direto da Bolsa, do estúdio da BMF Bovespa, em São Paulo. E, bom, primeiro que vocês podem agora assistir o programa que tem um canal do programa Mercado Futuro no YouTube. Então, você entra lá, Mercado Futuro, tem lá o playlist, clica em vídeo, aparece todos os programas que foram feitos no começo do ano até agora. E aí você pode assistir. Eles sempre são em 3 blocos, de 8 minutos cada um. Tem lá, 1, 2 e 3. Você assiste, veja, reveja, a hora que quiser, no dia que quiser, enfim. Bem, o assunto do programa de hoje é o seguinte. O Brasil é um grande produtor de cacau, é um grande exportador também de cacau, não é o maior, mas está ali. E este ano, por motivos que eu não sei, por isso que eu vou entrevistar quem eu vou entrevistar, o Brasil, parece que o esmagamento de cacau no Brasil esse ano foi o menor nos últimos 7 anos, quase uma década, né? Para falar disso, entre outros assuntos, está aqui ao meu lado o Luiz Augusto Ferreira. Ele é presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ABDI. E vamos começar com o cacau, depois a gente vai para frente. Luiz, muito boa tarde, muito obrigado. Boa tarde. Você é conhecido como Luiz Augusto, como Guto. Isso. Como também é Guto? Também como Guto Ferreira. Guto Ferreira. Eu imaginei quando eu olhei aqui. Bom, primeiro me conta o que é essa agência aí, que eu já tinha ouvido falar, mas eu não sei exatamente o que ela faz. A ABDI, né, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ela nasceu há 13 anos como sendo o único órgão de inteligência para o setor produtivo brasileiro, dentro do governo federal. É uma agência governamental supervisionada pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, e ela trabalha justamente na formulação, no auxílio à formulação de políticas públicas e também de subsídio para a área privada, quando pretende ou fazer algum tipo de investimento ou identificação setorial. Industrial. Industrial. Como a palavra indústria hoje, ela é muito mais ampla do que era no passado, na época da formação da agência. Hoje nós temos a indústria de varejo, nós temos uma indústria hospitalar, hoje nós temos diversos tipos de setores comportados dentro da palavra indústria, não apenas o tradicional política industrial. Metalurgia. Exato. Coisa, você pensa assim. É gozado que você falou hospitalar, né? Apenas um parênteses aqui. Eu estou impressionado. Ultimamente você vai nos hospitais, não parece que você está entrando num hotel? Olha, essa é uma tendência muito grande, né? Curioso isso, né? É a questão da humanização e também de você levar tecnologias que você tem contato no seu dia a dia para uma situação que não é uma situação tão simples e que pode ser delicada, que mexe com o psicológico, obviamente faz os tratamentos e até a recepção da pessoa ser muito mais fácil. Bom, esse programa seguramente vai ter muitos telespectadores, porque eu conheço uns 30 chocolatras por aí, né? Você deve conhecer outros tantos, né? Esse negócio do cacau que eu li, o release e tal, o que aconteceu de esse ano no Brasil? Você já tem, no passar dos anos, um problema com as safras de cacau no país. Você tem estados, por exemplo, que já foram muito fortes com isso, como Rondônia, que hoje não são mais tão fortes, e hoje a maior parte da produção brasileira está sediada no estado da Bahia. Mas por problemas, desde a praga vassoura de bruxa, até mesmo as condições climáticas e problemas dos estados com investimentos em relação à produção, o esmagamento de cacau tem diminuído. Isso faz com que o estado brasileiro, a produção nossa de cacau não seja suficiente para abastecer todo o mercado nacional. E isso tem sido um problema constante e imprevisível também. E nós não importamos cacau? Hoje nós importamos inexplicavelmente de um único país, que é uma política adotada anos atrás por outras gestões de governo, do país Gana, na África, que é o único país que pode exportar ao Brasil. Isso, obviamente, causa um problema muito grande para os setores que importam o cacau, porque eles pagam, não uma sobretaxa, mas eles pagam praticamente $200 a mais por tonelada, porque você só importa de um país, então esse país pode colocar o preço que ele quiser. Enquanto isso, outros países do mundo importam do maior exportador mundial, que é a Costa do Marfim. Essa é uma questão que nós estamos discutindo com os setores para tentar alterar. E por que seria esse negócio de Gana? Não seria problemas de fitossanitários? Não, hoje na verdade, você já não tem. Tem alguns pareceres dentro do Ministério da Agricultura, que é o responsável pelas aprovações e com quem nós estamos
iniciando, a partir da próxima semana, diálogos para tentar entender melhor isso, mas todos os pareceres técnicos determinam que não é uma questão fitossanitária de problemas de praga em outros países, e principalmente do maior exportador mundial. Quer dizer, a Suíça importa chocolate da Costa do Marfim, por que não o Brasil? Esse acabou sendo uma opção de política de gestões anteriores mesmo. Curioso, Gana é um país pequeno, produz Exatamente. cacau, produz café também um pouquinho. Curioso, porque podia ser da Costa do Marfim, né? Em um momento em que você discute uma melhora da capacidade produtiva e de competitividade da indústria nacional, você não pode ter uma opção econômica. Se fosse técnica, ainda justificaria, obviamente, fitossanitária. Mas como não tem essa justificativa, você não pode ter uma opção econômica de importar de um único país. Isso, nos dias de hoje, é um completo absurdo. Você faz com que a indústria fique refém de um único país e que não tem o melhor cacau, inclusive, para exportação. E acaba prejudicando os custos da indústria nacional. Me desenha um pouco, como é que é a indústria de cacau no Brasil? Olha, hoje eu tive o prazer de abrir agora, na semana passada, o Salão de Páscoa 2017. É uma indústria fantástica. O Brasil tem hoje a maior Páscoa do mundo, é o 5º maior mercado consumidor de chocolates do mundo, tem uma média por brasileiro, eu garanto que a minha é superior, mas a média brasileira é de 2,5 quilos por ano. Você tem uma maior... Nossa, eu conheço gente que come mais de Exatamente. 10. Você tem uma maior representatividade disso na região sul, até pela questão climática, e o consumo é maior. Só nesse ano foram lançados mais de 120 novos produtos e é uma indústria que exporta para 120 países. Mais de 120 países. Então você tem hoje uma indústria de chocolates no Brasil muito forte, mas que precisa ser mais competitiva. Me conta uma coisa, nós temos, não sei se é o Brasil inteiro, mas essas lojas de chocolate, elas mesmo fabricam chocolates? Sim, você tem indústrias, por exemplo, como a própria Cacau Show, a Copenhagen, a Nestlé. A Nestlé tem uma outra loja física, né, que foi modelo. Pensei foi a Ofner. A Ofner não. A Ofner fabrica os seus próprios chocolates, mas ela não está dentro dessa indústria maior de fornecimento da Páscoa. Ela é considerada mais artesanal mesmo. Mas dessas grandes marcas, que vão desde a Ferrero Rocher, todas elas têm a sua própria indústria. E é uma coisa que gera muitos empregos. São mais de 40 mil empregos diretos no país. É um dos maiores setores geradores de emprego do mundo proporcional ao seu mercado. Quando fala em cacau. Exatamente, quando fala em chocolate. Chocolate. É porque tem Sim. a amêndoa lá, como é que eles chamam? Você tem também um outro segmento que lida com a amêndoa. Mas aí não é industrial. Não. O que eu te perguntei esse negócio, mas a Ofner então está fora desse negócio. É porque, por exemplo, há alguns anos você tinha Copenhagen, uma rede grande, produtos de qualidade, etc, etc. Eu, por exemplo, tenho tomado café diariamente eu estou morando no interior, aqui pertinho, e eu estou tomando café na Cacau Show, e vem sempre um chocolatinho ali. E eu estou impressionado com a quantidade e qualidade de produtos que... Eu não sei quem inventou a Cacau Show, mas foi um cara inteligente, que o preço é um pouco abaixo de uma Copenhagen, por exemplo. Hoje você tem segmentos bem interessantes. Se você pegar a própria Copenhagen, ela trabalha num público A, talvez B+, aí, que está ligado com as grandes marcas inclusive de luxo, etc. Eles têm grandes parcerias com essas marcas também. A Cacau Show, todas essas indústrias, na verdade, elas têm um chocolate de muita qualidade. Você teve um aumento considerável do chocolate ao leite no Brasil. Você teve um aumento de chocolates com mais porcentagem de cacau, 70%, 80%, Sim, 90%. sim. É uma indústria muito interessante, e mais do que isso. Um ponto que as pessoas deixam de analisar é que essa indústria do chocolate, ela não movimenta apenas o setor deles. Ela movimenta um setor de varejo também. Porque as pessoas passam a querer dar isso como presente. Então você tem uma mudança de comportamento no brasileiro com um produto que é extremamente amigável quando entra na sua casa, que é a questão do chocolate. É um setor muito interessante. Nós vamos no intervalinho aqui, mas o que eu ia te dizer é que, olha, eu fico uma hora, em Embu das Artes que eu moro, na pracinha lá, aquela que você Sim. conhece. Eu fico uma hora e meia tomando café lá, até porque eu não tenho internet no sítio, então eu fico no WhatsApp lá. É impressionante a quantidade de pessoas que entram na loja nessa uma hora. Eu vou até contar. Todo mundo sai com um saquinho com as trufas, não sei o que e tal. Mas vamos no intervalo, senão vai estourar o tempo. Eu converso com o presidente da Associação
brasileira da indústria, é isso? Desenvolvimento Da indústria. Me atrapalhei aqui. É Luiz Augusto Ferreira. Nós voltamos em 30 segundos. Acho que eu estou precisando comer.